Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina de processamento digital de sinais. Então, notação operacional. Então, da mesma forma que em sistemas contínuos se utiliza o operador D para representar a diferenciação, em sistemas discretos se utiliza o operador E para representar a operação de avanço em uma sequência, né? E essa notação operacional, ela é utilizada para efeito de compactação, facilitar a compactação das equações. Então, por exemplo, x de n, se eu tiver uma amostra que é uma amostra avançada de x de n, eu tenho x de n mais 1, que é a próxima amostra. E eu posso escrever x de n mais 1 como E que multiplica x de n, ou seja, x de n com o avanço de uma amostra. Assim como se eu tiver uma amostra x de n e fizer um avanço de 2 unidades, ou seja, x de n mais 2, eu posso compactar, né, da seguinte forma: E elevado ao quadrado x de n. Então, esse operador avanço, E, ele compacta bastante as equações de diferença. Então, vamos ver aqui um exemplo. Eu tenho uma equação y de n mais 1 menos ay de n é igual a xn mais 1. Então, utilizando o operador E, eu posso compactar essa equação da seguinte forma: EY de n menos AY de n mais EX de n. Então, esse operador vai ser bastante utilizado. Dito isso, vamos estudar a resposta de entrada nula para sistemas em tempo discreto. Então, vamos considerar um sistema genérico, em que eu tenho Q de E, Y de N é igual a P de E, X de N. Onde Q de E eu tenho um polinômio que é igual a e elevado a n mais a1 e elevado a n menos 1 mais quantos termos eu tiver nesse polinômio. E P de E é igual a um B0 E de N mais um B1 E de N mais 1 mais quantos termos eu tiver neste polinômio. De tal forma que a resposta para a entrada nula, ela obedece à seguinte equação. Se eu tenho uma entrada nula, então x de n para qualquer n vai ser 0. Então, do lado direito da equação vai ser nulo. De tal forma que a minha equação para resposta de entrada nula é o polinômio Q de E, y0 de n igual a 0. Então, esse polinômio Q de E está representado aí multiplicando a resposta y0 de n. Nesse caso, a resposta de entrada nula. E aqui eu estou mostrando que o operador E é o operador avanço, né? Então, eu tenho y0 de n mais n maiúsculo, onde n maiúsculo vai determinar quantos avanços eu tenho da amostra y de n, e assim sucessivamente. Então, a equação anterior aponta para a função exponencial como solução para tal equação. Então, a resposta para essa equação é exatamente y de n é igual a c gama elevado a n, onde gama elevado a n, né, é a função exponencial. Nosso trabalho aqui é exatamente determinar quem é a constante c e quem é gama. A solução geral é dada por essa equação. y0 de n é igual à constante c1, gama 1 elevado a n, mais c2, gama 2 elevado a n, mais quantos termos tiverem até cn, gama n elevado a n, minúsculo. Quando as raízes são repetidas, eu tenho esta equação. E quando as raízes são complexas, eu tenho essa equação como resposta de entrada nula. Então, vamos a um exercício que vai permitir a gente entender melhor como resolver esse tipo de problema, né?
Então, o exercício é: para um sistema descrito pela equação diferença abaixo, determine a resposta de entrada nula. Então, ele fornece a equação diferença e as condições iniciais, ou seja, y de menos 1 é 0 e y de menos 2 é 25/4. Então, deem um pause e tentem resolver esse exercício. Então, vamos à solução do exercício. Então, a primeira coisa que foi feita foi escrever equação diferença na forma compacta, né? Utilizar o operador e com isso eu tenho ela escrita na forma compacta. Segunda coisa é lembrar que nós queremos encontrar a resposta de entrada nula, y0 de n. Então, se a resposta é de entrada nula, eu tenho agora essa equação. O lado direito da equação é 0. E aí, a partir dessa equação, em que eu tenho um polinômio multiplicando resposta y de n, a gente vai chegar no polinômio característico. A gente viu que função exponencial ela é a solução para esse tipo de equação, né? Então, o polinômio característico é dado por esta equação, onde o operador e eu substituo pela função exponencial. Então, essa é uma equação simples de resolver, e aí eu chego nas raízes do polinômio característicos, que são γ1 igual a 0,8 e γ2 igual a menos 0,2. Está resolvido o problema? Ainda não, porque eu ainda preciso determinar as constantes C1 e C2. E para isso eu vou utilizar as condições iniciais. Então a resposta de entrada nula tem esse formato, a gente já viu, né? Então a resposta de entrada nula é y0 de n é igual a C1, que multiplica γ1 elevado a n, mais C2, que multiplica γ2 elevado a n. Como nós já achamos γ1 e γ2, já substituímos na equação. Então agora vamos utilizar as condições iniciais para ter um sistema de duas equações em que as duas incógnitas são C1 e C2. Então, resolvendo esta equação, eu determino quem é C1 e quem é C2, e com isso eu tenho a minha resposta de entrada nula, dada pela equação abaixo. y0 de n é igual a 1/5, que multiplica menos 0,2 elevado a n, mais 4/5, que multiplica 0,8 elevado a n, para n maior ou igual a 0. Então, agradeço a todos por terem assistido a essa videoaula e até a próxima.